Olá, queridos alunos do terceiro período Direito, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje estamos aqui para estudar uma matéria bem interessante que guarda relação com o estudo de casamento, que é a união estável. Bom, em primeiro lugar, a união estável ela está disciplinada no Código Civil a partir do artigo 1723, que eu leio para vocês. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6, no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Bom, vamos dar início aqui a breves comentários a respeito dos artigos para já iniciarmos a fixação do conteúdo. Tá? Primeira coisa, a união estável, portanto, é uma entidade familiar, assim como o casamento. Agora, nós temos os impedimentos, e os impedimentos estão estabelecidos aqui no parágrafo 1º do artigo 1723. O parágrafo 1º ele faz remissão ao artigo 1521, que vai tratar exatamente daquelas pessoas que não podem se casar. E aí entra os ascendentes como os ascendentes, seja parentesco civil, seja parentesco natural, os afins em linha reta, lembra? Os afins em linha colateral, eles se extinguem com o término do casamento, por exemplo, por isso não estão aqui no 1521. São as regras do 1521 que vão se aplicar da mesma forma à união estável, com exceção do inciso 6º. Exatamente porque o inciso 6º vai tratar de as pessoas casadas. Não podem se casar as pessoas casadas, mas é possível reconhecer a união estável de uma pessoa que se encontra ainda casada. Isso se deve aos casos em que a pessoa ainda está casada, mas já está separada de fato ou separada judicialmente. Ou seja, ainda o vínculo do matrimônio não foi findado pelo divórcio, mas a existência de separação autoriza o reconhecimento de união estável. Entenderam até aqui? Vamos dar continuidade agora para o parágrafo 2º do artigo 1723, que trata da união estável. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. E aí nós devemos olhar o que fala o 1523. O 1523 ele fala assim: não devem casar viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, o tutor ou o curador, e agora já estudamos tutela e curatela, lembra? E os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Olha só, aqui nós temos causas suspensivas, mas isso não vai impedir, nestes casos, o reconhecimento de união estável. Impede, melhor, suspende a possibilidade do casamento até um determinado momento, como nós lemos os casos, mas em se tratando não de casamento, mas de união estável, não se aplica essas causas suspensivas. É plenamente reconhecível a união estável entre estas pessoas. Beleza até aí? Vamos continuar agora a leitura dos artigos. Artigo 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos.
1725, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 1726, a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. 1727, as relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato. Bom, vamos lá então agora dissecar estes artigos. Primeiro, já falei para vocês que em se tratando de conceito de união estável, a união estável ela é uma forma de constituir família, uma forma reconhecida pela Constituição Federal. E a condição para o reconhecimento da união estável é exatamente a necessidade de comprovar uma relação afetiva entre duas pessoas, e aqui, meus amigos, nós lemos na lei entre homem e mulher, e nós já tratamos a respeito disso nas aulas anteriores, que já foi firmado pelo STF o reconhecimento da possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tá? E aí, essa relação afetiva entre pessoas deve ser duradoura, pública e com o objetivo, portanto, de constituir família. Agora vamos aos casos, para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Bom, um casal de namorados. Ele mora na casa do pai e da mãe. Ela mora na casa do pai e da mãe dela. Eles não têm filhos. Eles simplesmente namoram, estão se conhecendo, mas não tem nenhuma outra intenção, não há intenção de casamento, é um namoro, não há vontade de constituir família. Até existe aqueles devaneios, né? Quem sabe a gente um dia possa morar junto, viver, ter filhos, né? Mesmo que esse casal tenha relação sexual, o que é mais comum hoje em dia, isso não é o suficiente para se reconhecer união estável. Agora vamos ver um outro caso. Um casal que já mora junto há algum tempo, tem filhos, mas não vive sob o mesmo teto. Esse casal já tem a possibilidade de se reconhecer a união estável. Se eles estão juntos, a sociedade reconhece, eles são companheiros, só que ele trabalha, por exemplo, numa plataforma petrolífera em alto mar e ela mora cuidando dos filhos. E de 15 em 15 dias ele vem e fica um pouco, mas volta embora, porque ele trabalha fora. Ele vive o sustento da família. Ela se dedica a cuidar da casa e criar os 3 filhos que eles têm. Ora, facílimo reconhecimento de união estável. Vamos ver um outro caso. Pessoas que agora já moram juntos, mas não têm filhos. Mas eles dividem as despesas, né, da casa, têm um relacionamento reconhecido pelas pessoas, passam o Natal juntos, viajam juntos, levam amigos juntos, né, demonstram afetos em público. Ora, plenamente reconhecível a união estável entre eles. Eu acredito que aqui já começa a ficar um pouco mais fácil a visualização da instituição da união estável. Agora, atenção! A união estável, ela não é comprovada apenas de uma forma documental. Isso já difere do casamento. O casamento, ele é um ato público e solene. Nós já estudamos sobre o casamento e, portanto, é necessário, inclusive, a averbação no assentamento do registro civil das pessoas. E ali se altera de solteiro para casado. A união estável pode ser reconhecida através de documento, mas ela também não exige para o seu reconhecimento eventual assinatura. Daqui a pouco vamos falar, inclusive, sobre o reconhecimento pós-morte. Tá certo? A lei também ela não menciona mais um prazo mínimo de duração de convivência para que se reconheça como condição de união estável. Antes havia prazo para isso. Hoje,
Basta a comprovação dos requisitos expostos na lei, como nós já lemos, para que se reconheça o direito da união estável, o direito do companheirismo. Outra observação que se faz importante neste momento é que o STF ele elaborou uma súmula, a súmula 382, súmula 382, em que ele decidiu que para a configuração da união estável não é necessário que o casal divida o mesmo teto. Eu dei o caso para vocês da plataforma petrolífera, mas vou dar um outro exemplo. Imaginemos que os pais de uma das pessoas que mantém, um dos companheiros, né? Os pais se encontram adoentados. E o filho único não tem condição de pagar para alguém morar na casa e cuidar dos pais. Então, ele decide cuidar dos pais. E o outro companheiro fica zelando pela casa, uma união homoafetiva. De vez em quando, eles conseguem, por exemplo, que uma outra pessoa olhe os pais, um amigo olhe, para que eles possam sair, ir no cinema, mas eles têm o desejo, né? Eles têm a vontade de manter um vínculo familiar. Na internet, nas mídias sociais, eles colocam em um relacionamento sério, né? E fotos de amor, né? E inclusive já deram entrada num processo de adoção de uma criança. Ora, não é pelo fato de que um está morando, cuidando dos pais, dormindo na casa dos pais para cuidar deles, já idosos, que será fator impeditivo para reconhecimento da união estável. Tá certo? Bom, agora vamos falar a respeito do patrimônio. Prevalece a atenção. Na união estável, prevalecem as regras do regime de comunhão parcial de bens. Prevalece. Assim como no casamento, a regra geral, o regime comum de se aplicar é o da comunhão parcial. Aqui é o mesmo caso na união estável. Mas atenção, eu disse prevalece. Mas da mesma forma que no casamento, é possível se estabelecer outro regime? Na união estável também é possível estabelecer um outro regime. Então, atenção. Pergunta: é possível estabelecer na união estável o regime de comunhão universal de bens? Resposta: sim. O regime de separação total de bens? Sim. Eles podem elaborar o próprio regime, assim como no pacto antinupcial. Lá no casamento é possível estabelecer um regime específico? Sim. Portanto, na união estável é possível estabelecer um regime próprio de bens. Não estabelecendo, as regras são da comunhão parcial de bens. Está certo? Bom, como eu disse para vocês, é possível reconhecimento pós-morte. Reconhecimento pós-mortem, claro, em caso de morte, se dá às vezes porque o vínculo foi estabelecido, um casal se uniu, morou junto durante tempo, mas nunca elaboraram nenhum documento. E agora um companheiro falece. A companheira, ela deseja pleitear benefícios previdenciários, por exemplo, e lhe é solicitada um reconhecimento da união estável. Como fazer isso? Bom, será necessário ajuizar uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem. Exatamente para se comprovar esse vínculo, estabelecido entre o até então casal, para que o benefício que tenha sido negado então possa ser concedido. Tá certo? Bom, mas, como eu disse para vocês, é possível a formalização. Aliás, isso sempre é o mais aconselhável, se formalizar a instituição. A formalização ela pode ser feita de duas formas. A formalização ela pode ser feita por contrato particular ou a união estável pode ser formalizada por uma escritura pública.
Vamos falar primeiramente do contrato particular. Será um contrato firmado entre o casal, na presença de um advogado, com acompanhamento de um advogado, e esses conviventes, eles podem, após a celebração desse contrato, podem, não é obrigatório, podem levar a registro no cartório de registro de títulos e documentos. Qual é a importância de levar para o cartório registro? O contrato particular, ele gera efeito inter partes, ou seja, ele gera efeito entre as partes. Agora, se o contrato for levado em registro no cartório, ele gerará efeito erga omnes, ou seja, ele gerará um efeito sobre todos. Ou seja, dada a publicidade perante terceiros, os efeitos serão sobre todos. E isso é importante numa discussão, às vezes, patrimonial. Discussão, por exemplo, referente a bens. As mesmas discussões que nós já falamos no casamento. Tá certo? Bom, também pode ser por escritura pública. Como eu disse, o contrato ele pode se tornar público sendo levado no cartório de registro de títulos e documentos. Ou então agora, ele pode ser estabelecida a união estável por escritura pública. E aí, nós vamos no cartório de notas. Será lavrada, portanto, pelo notário oficial. E a finalidade será também dar publicidade daquilo que foi estabelecido, dos termos contidos perante os terceiros. É interessante que, diferente do casamento, não é necessário a presença de testemunhas para a realização dessa escritura pública. Agora, é necessário estabelecer todas as regras que deverão ser aplicadas no que se trata de regime de bens, tá certo? As semelhanças entre o casamento e a união estável. Primeira semelhança, o objetivo de se constituir família. Segunda semelhança, vai garantir direitos como herança, benefícios previdenciários, financiamentos de imóveis, convênios médicos, seguros de vida, sociedades em clubes, né? Até inclusive a possibilidade de inclusão de sobrenome. Isso não é somente no casamento. Na união estável, é possível incluir o sobrenome do companheiro ou da companheira. E também traz o direito, né, a semelhança aí de um casamento, de se estabelecer uma pensão alimentícia após eventual separação, né, no caso de solução. Agora, vamos falar das diferenças. A primeira diferença entre casamento e união estável está exatamente no estado civil. No casamento, altera-se o estado de solteiro para casado. Na união estável, não. Na união estável, permanece sendo solteiro. É comum vermos documentos estabelecidos em que está escrito o companheiro, companheira. Mas por mais que nesses documentos assim esteja escrito, na verdade o termo adequado é solteiro, solteira. Interessante, né? A comprovação de um casamento se dá simplesmente pela apresentação da certidão do casamento. Ponto. A certidão de casamento, ela terá validade e eficácia para tudo. Basta apresentar o documento. Agora, em se tratando de união estável, via de regra, sempre será necessário comprovar onde for a união estável. É claro que é possível, no caso, por exemplo, numa escritura pública, de se obter uma certidão para evitar esses dissabores de sempre ter que comprovar a união estável, né? A celebração do casamento, ela tem uma cerimônia. Uma cerimônia que é tradicional, uma cerimônia solene. Agora, no caso da união estável, é dispensável a celebração de uma cerimônia. Basta a realização de uma escritura pública. E como eu disse, nem é necessária a presença de testemunhas, enquanto no casamento é necessário.
E o término do casamento só ocorre com o divórcio. Agora, o término da união estável basta a dissolução, que inclusive não é obrigatória, um termo oficial de dissolução. O casal terminou, pronto, acabou. Cada um foi para sua casa. Agora, é recomendável um termo de dissolução, exatamente para que se defina as questões de divisão de bens, se tiver filhos, questões de guarda de filhos e assim por diante. Agora, o casamento há todo um processo muito mais elaborado para o findar, que é o divórcio, tá certo? Bom, vamos falar agora ainda uma observação a respeito da diferença, uma diferença que acabou em 2017. Antes o cônjuge era herdeiro necessário. Então estamos falando no caso de morte, né, do outro cônjuge. Entrava como herdeiro necessário. E isso perdura até hoje. E o companheiro não era. O companheiro ele poderia ser excluído, por exemplo, de uma herança num testamento. E isso estava tratado lá no artigo 1790 do Código Civil. Mas em 2017, em um recurso extraordinário, recurso 878.694, o Supremo Tribunal Federal, no dia 10 de maio de 2017, entendeu que o artigo 1790 do Código Civil é inconstitucional. Portanto, acabou aí uma distinção que havia entre o cônjuge sobrevivente, era herdeiro necessário, e o companheiro sobrevivente não era. Agora, o companheiro sobrevivente é sim herdeiro necessário, tá certo? Vamos continuar então. Primeiro, repetindo, não basta viver sob o mesmo teto para o reconhecimento da união estável, certo? Então, repetindo, não basta viver sob o mesmo teto para o reconhecimento da união estável. Vamos aqui falar sobre as regras que validam esse reconhecimento de união estável. Aliás, união estável que é tratada por uma lei, a Lei 9.278 de 1996, tá certo? Vamos lá. A primeira regra para reconhecimento da união estável é a convivência pública. Outras pessoas precisam validar que o reconhecimento desse relacionamento é verdadeiro, que existe esse relacionamento e que inclusive ele é duradouro, não é algo momentâneo. E esse relacionamento tem o propósito de se constituir família, ou seja, isso é notório publicamente. O casal ele tem que ser visto com frequência, frequentando os mesmos lugares, como eu disse já, demonstrando afetos, né? Indicações de que eles têm um relacionamento estável. Ora, isso é exatamente o oposto de um caso amoroso, em que os encontros serão esporádicos e terão mais cunho sexual do que o estabelecimento de um propósito familiar. Tá certo? Isso precisa ser analisado no caso concreto. Qual que é o propósito? Mera satisfação, né, da área sexual de ambos, ou o propósito é estabelecimento de um vínculo familiar? Outro item que precisa ser observado como regra para reconhecimento da união estável é uma relação contínua. Aqui, meus amigos, como eu disse, não basta os encontros esporádicos, né? E o namoro, por exemplo, sem pretensão, mesmo que do namoro já resultou uma gravidez. O namoro sem pretensão não se enquadra nas regras. Então, existência de filhos pode ser um indício de união estável, mas também não significa necessariamente o reconhecimento de uma união estável. Exatamente porque o relacionamento ele precisa ser estável. A intenção de ficarem juntos por um tempo indeterminado sem imaginar quando é que vai acabar, quando é que vai ter uma separação, um término.
Isso faz parte do reconhecimento de união estável. Assim como também o terceiro requisito é o propósito de se estabelecer uma família. Aqui não é necessário ter filhos. Ah, nós queremos ter filhos. Não, não, não. Para se reconhecer união estável, também não é necessário querer ter cachorro, gato, né? Claro que isso tudo contribui para o reconhecimento do vínculo, mas não é necessário. O que se analisa aqui no propósito de constituir família entre um companheiro e o outro é exatamente o propósito de ficarem juntos, de elaborarem planos de velhice, planos de viagem, metas para daqui 5, 10 anos, né? Planos que são concretos, que são encarados como objetivo de vida. Entenderam? E como eu disse para vocês, tem elementos que não são exigidos por lei, aliás, já foram até exigidos por lei, que agregam no reconhecimento, se existirem, agregam no reconhecimento do vínculo afetivo, mas hoje, no vínculo da união estável, mas hoje não é mais obrigatório. Por exemplo, antes era necessário ter um prazo de 5 anos para se reconhecer a união estável. Isso hoje não tem mais exigência, né? Não tem mais prazo. Agora, é claro que o tempo de convivência é levado em conta, mesmo que de uma maneira informal, né? E outro fator importante é, antes, a lei exigia que o casal tivesse filho e que vivesse junto. Hoje, já é reconhecido, como já falei, pelos tribunais, que não é necessário conviverem juntos, né? Tem dois casos de exemplo, da plataforma petrolífera e do companheiro que está cuidando dos pais, morando com os pais estão enfermos, né? E tantas outras hipóteses que poderíamos pensar. Então, não é necessário também ter filhos, mas se tiverem filhos, se morarem juntos, isso ajuda. Mas lembrando, não é porque tem filho e porque moram na mesma casa que significa que tem união estável. Entenderam? É uma análise que é feita vendo convivência pública, relação contínua e propósito de constituir família. E aí, meus amigos, isso a gente leva em consideração principalmente para os casos em que não há um documento público, né? Mas é possível oficializar a união estável. Tá? É possível oficializar a união estável. Como eu disse para vocês, pode ser via contrato ou pode ser por um cartório. E aí no cartório é necessário levar documento de identidade, CPF, comprovante de endereço, certidão de estado civil, que foi emitida até 90 dias, né? E aí isso se refere seja a casamento ou seja a nascimento, para que se apresentando esses documentos, podem ser exigidos outros documentos também, mas apresentando esses documentos, se estabeleça o reconhecimento oficial da união estável. E aí se obterá uma certidão. Ou, como eu disse, pode ser por um contrato particular feito por um advogado, né? Então, nesse documento do contrato, o casal ele pode estipular, como já havia dito, inclusive o regime de bens, mas sempre a importância de registro público, sobretudo por essa questão de regime de bens, tá certo? O casal ele pode estipular data de início da convivência, das regras que vão ser aplicadas no caso de separação, né? E tudo isso, meus amigos, vai trazer uma série de efeitos. A união estável vai trazer uma série de efeitos, como possibilidade de se incluir em planos de saúde, plano odontológico, plano de lazer, né? Participação, por exemplo, desses como eu vou dizer, clubes, né, em que se torna sócio, se paga mensalidades, né, esses títulos de clubes é possível incluir, né, o direito de receber pensão de INSS no caso da morte do companheiro, né, de receber o DPVAT no caso do acidente, de receber herança e, claro, tudo isso traz uma segurança jurídica, né? A segurança jurídica que vem com a escritura pública feita em cartório, né? Então,
Isso traz uma segurança documental na hora de compra de um imóvel, né? E sobre união estável, a gente tem até várias decisões do STJ, e aqui eu destaco algumas para vocês que eu até coloquei no slide, né? Primeiro, que a coabitação já não é mais elemento, ou seja, morar na mesma casa, não é mais elemento indispensável para configurar a união estável. Outra manifestação já do STJ, que a vara da família tem competência para os casos que se discute a união estável homoafetiva, que não é possível o reconhecimento de várias uniões estáveis simultâneas. Então não pode uma pessoa ter união estável com duas pessoas. Isso é discutível. Hoje em dia é uma discussão, projetos de lei sobre poliamor e assim por diante, né? A existência de casamento válido, ela não vai impedir o reconhecimento, o STJ já falou de uma união estável, desde que, referente a esse casamento, haja separação de fato ou separação judicial, tá certo? Se não tiver separação de fato ou separação judicial, aí não é permitido o reconhecimento de união estável. Outra jurisprudência, né? Pessoas que têm mais de 70 anos de idade. Lembra que lá no casamento tem o regime de separação total de bens de forma obrigatória? Mesma coisa se aplica aqui na união estável, né? E outra jurisprudência de exemplo, se for comprovada a existência da união homoafetiva, será reconhecido o direito do companheiro sobrevivente à ameação dos bens adquiridos, né, ao longo do relacionamento, tá certo? Bom, meus amigos, essas são as nossas observações, a nossa aula sobre união estável, né, nosso primeiro conteúdo aí adicional, mas que guarda relação com a ementa, e eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, parabéns a todos que chegaram até o final dessa aula. Deus abençoe, nos vemos na próxima. Tchau, tchau.